Oi! Hoje é a resenha do conto O Copo de Cristal, escrito por Jerônimo Monteiro, aqui da coletânea Páginas do Futuro, Contos Brasileiros de Ficção Científica, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Miguel segurava entre os dedos o copo de pé quebrado. Fitava-o intensamente, certo de que havia nele algo muito importante em relação ao passado. Que era? Que ligação? O copo, de cristal fino, nada valia assim quebrado. Não podia ser posto de pé. Como seria a haste, quando estava inteira? Longa? Curta? E por que o guardara por tanto anos? Por que o guardar agora no armário de coisas velhas? Assim começa O Copo de Vidro, escrito por Jerônimo Monteiro, que conta a história, sim, de Miguel e também de outras pessoas que vão aparecer logo a seguir. Mas a questão é este copo de vidro que realmente ele encontra ali sem haste, está quebrada, e realmente falta a memória. Por que ele guardou aquele negócio ali completamente quebrado? Qual a importância disso? Bom, vale dizer que agora Miguel está ali na casa dos seus 50 anos, mais ou menos, e aos poucos, na verdade, ele vai retomando algumas pequenas lembranças. E no fundo, ele acaba percebendo, puxa, esse copo é muito antigo aqui na minha vida, é da época da minha infância. Sim, ele lembra que ele brincava com esse copo quando ele estava ainda inteiro. E ele acabou, na verdade ele achou num certo terreno baldio e quando ele retornou à casa, ele levou o tal copo. E digamos assim, por problemas domésticos, ele teve que ficar um pouquinho afastado desse objeto que na verdade passou a ser um brinquedo para ele. Ocorre que, num certo dia, aliás, no mesmo dia que ele voltou para casa com o copo em mãos, ele descobriu que ao descer para a cozinha mais uma vez, ou descer não, ir para a cozinha, à noite, no escuro, ele percebeu que do copo emanava uma luz azul, misteriosa, algo bastante curioso. E realmente, agora, né, passados tantos anos, ele até dá um motivo para ele ter guardado esse tal copo. Mas por que ele guardou o copo com essa luz misteriosa? Será que aquilo, nas lembranças que ele tem, será que ele consegue reproduzir novamente? E é isso o que ele tenta fazer. Arranja um jeito de ficar num ambiente novamente escuro para ver se o copo literalmente acende. Mas eu paro de contar qualquer outro detalhe porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Interessante, minha avaliação do texto. Uma coisa que é fácil perceber quando a gente começa a leitura desse texto aqui, que aliás é muito longo, longo até demais para falar a verdade, quase 20 páginas, a gente percebe que um detalhe importante aqui para essa coletânea que se diz, claro, de ficção científica. Aliás, se diz não, ela é realmente de textos relacionados a esse gênero, porque as histórias anteriores a gente consegue perceber isso facilmente. Mas, justamente aqui nesse conto do Monteiro, a gente está lendo e fala, peraí, o que tem de ficção científica nisso aqui? Porque a única coisa, por exemplo, é diferente, vamos colocar, é o próprio copo, que claro, emana essa luz azul de dentro dele, quando ele, aliás, esqueci de dizer, né, quando ele fica emborcado para baixo. Mas, tirando isso, e que a gente não pode dizer exatamente que isso é ficção científica, há uma luz, um copo com uma luz emanada dele, isso não é exatamente ficção científica. Você pode até colocar que é fantasia, por exemplo, mas ok, né? Misturas de gêneros são interessantes. Aliás, né, no texto introdutório que vem antes desse conto, feito pelo organizador da coletânea, é dito, né, que realmente o Jerônimo Monteiro foi um autor nacional que realmente mesclou vários tipos ali da fantasia. Claro, ficção científica faz parte da própria fantasia, mas ele foi mesclando várias coisas. Por isso, ok, a gente pode considerar que realmente o começo, as primeiras 10 páginas dessa história, realmente não se focar em termos de algum contexto de ficção científica. No fundo, a gente só tem uma coisa misteriosa. Na verdade, a gente pode dizer que esse conto aqui pode até ser um pouco relacionado ao gênero do horror, do terror, porque é uma coisa um pouquinho misteriosa, assombrosa e fica nisso durante muito tempo. Claro que, para meio que compensar, a gente vê algumas questões referentes à vida do Miguel, tanto quando ele estava lá na infância, quanto agora adulto, coisas que aconteceram bem recentemente, ali no próprio dia inclusive. E eu posso até dizer, sem ser exatamente um belo de um spoiler, que lá no passado a gente percebe que o pai dele era aquele tipo que batia.
E agora, no presente, quando ele está já com seus 50 anos, ele foi meio que pego pelas forças do exército porque ele era considerado um comunista. E aí, claro, a gente já pode perceber que essa história se passa aqui no Brasil. Na verdade, esse texto foi escrito em 1964, sim, com uma conexão com o próprio autor. O Jerônimo Monteiro, ele era um jornalista que foi preso, acusado de ter algumas relações com as questões comunistas, né? Comuna, o subversivo, como era considerado naquela época as pessoas que estavam por esse lado da vertente política, ou a parte da esquerda, né? Obviamente, mas aqui no texto ele é dito que foi confundido, né? Houve uma denúncia, mas na verdade não existem prova nenhuma contra ele, então ele foi liberado completamente. Claro que nessa breve experiência de ser confundido com um elemento não muito bom para a sociedade, ele vivenciou algumas situações muito marcantes para ele. Isso vai fazer sentido, tanto o passado dele com o pai opressor, quanto a opressão ali dos tempos da ditadura militar no Brasil, ali no comecinho dos anos 60, já meados na verdade, né? Essa história é em 1964. Isso, como eu disse, é algo que pelo menos dá algum estofo para essa história que parece que não está andando, porque a questão da luz emanada ali pelo copo emborcado não é suficiente para a gente ficar interessado. Uma narrativa muito lenta, demorada, e tirando essas duas questões, que vamos combinar também, é um pouquinho forçada, tendenciosa, meio que a gente já consegue fazer umas certas leituras de como será o final, fazer projeções, que eu quero dizer, né? Bom, enfim, depois que chegamos à 11ª página, 12ª, aí sim a gente descobre do que se trata o copo. E aí entra a figura da esposa do Miguel, a Car. Na verdade a gente não sabe o nome completo dela, só tá metade do nome, né? Mas não importa. O que vale é que sim, ele acaba mostrando para ela esse efeito, vamos colocar aqui ainda, mágico do copo. Ela vê, testemunha também no escuro, que o copo emana uma luz. E aí algo curioso, a gente descobre que ela é capaz de ver mais coisas que o Miguel. Sim, é algo bastante diferente assim, porque é um texto que o protagonista ele está um pouco à mercê dos fatos, ele não consegue acompanhar o que ele quer preencher de uma sensação de saudade que ele tem lá da sua infância. O copo, como a gente sabe, faz parte do tempo que ele era uma criança e brincava, aquilo ali era um brinquedo para ele. Claro que naquela época ele não podia imaginar o que seria aquilo. Um copo que emanava luz, para uma criança, é só uma diversão, não é algo misterioso. Agora, com 50 anos, isso ganha um outro valor, ainda que misterioso também. Mas o fato dele ter uma percepção completamente inferior à que a esposa consegue ver ali na imagem do copo, sim, aquela luz, na verdade, é uma imagem. Ela consegue ver com muitos detalhes, muitas coisas que vão aparecendo ali, quase como uma espécie de uma projeção. Aí sim, nesse ponto, que o copo começa a ganhar contornos de um elemento de ficção científica. Isso é incentivado mais ainda quando o texto continua, ainda que demorando bastante. Eles fazem essa repetição, esse ritual de fazer observação do que o copo emana em termos de luz e de imagens durante vários e vários dias. Como eu disse, é um texto super lento, cansativo, para falar a verdade. Ele vai trabalhar, mas fica com aquilo na cabeça. O que importa é que aí chega o final de semana e vem a casa dele, do Manuel e da Car, exatamente a filha do casal e também os filhos e também o genro. O nome dele é Laszlo, isso, um nome bem estranho, até remete a uma coisa meio soviética, né? Uma coisa assim, meio ali daquelas bandas. Enfim, o que importa é que ele também consegue ter uma percepção a mais do que o Miguel. Outro detalhe também que chama a atenção do protagonista continuar numa situação inferiorizada perante os demais personagens aqui dessa história. Digamos que realmente esse detalhe é o que foi mais marcante para mim em toda a narrativa. A questão da luz em si, não achei nada demais, nada curioso, nada muito diferente que você pode encontrar em muitas histórias, mas tendendo a mais pura fantasia, magia, coisas sobrenaturais, do que em termos de ficção científica, com certeza. Claro, no fundo, com a ajuda de Laszlo e Carr, Miguel consegue enfim entender quais são essas imagens que estão sendo colocadas. E aí sim
que se faz a conexão com aqueles dois termos já colocados da sua vida. Aquelas questões com o pai e as questões com ser confundido com um comunista. Sim, o que se vê lá de imagem é algo, eu não vou dizer para vocês porque é interessante vocês descobrirem enquanto estão acompanhando, principalmente o que a Car narra pra gente do que ela enxerga, porque na verdade, né, ela está contando para o Miguel que na verdade o Miguel ele vê mais sombras do que coisas nítidas. Ela enxerga completamente das três pessoas, ela é que mais vê o que está dentro do copo sendo, digamos assim, passado em imagens, transmitido talvez, e ela fica sempre horrorizada. Aliás, de novo, o horror que ela sente é repetido a cada novo momento. Ou seja, esse texto ele é longo, quase 20 páginas, mas ele é muito moroso, muito repetitivo. Ele podia ser muito bem enxugado, ele tem muita gordura. Sim, claro, os termos colocados aqui de ficção científica são poucos, e talvez, se ele fosse um pouquinho mais reduzido, isso não ficaria tão evidente que o texto quase não é ficção científica, é mais uma pura fantasia. Ou nem isso, talvez. Só quando se revela completamente do que é aquela luz, aí então a gente entende que sim. Ah, e também a gente pode lembrar de uma coisa, né, nessa coletânea que se chama Páginas do Futuro. O que eu quero dizer é que essas imagens aqui tendem mais ao futuro. Tendem não, são o futuro. Embora, num primeiro momento também, os três não conseguem definir exatamente de quando é aquelas imagens. Só no finalzinho da narrativa que a gente consegue ter mais detalhes ainda que Car consegue perceber e passar para os dois e também para nós, leitores. Ou seja, no fundo, a história se mantém misteriosa até os últimos instantes. E um detalhe que realmente eu posso dizer que aí eu não gostei mesmo foi a conclusão aqui desse conto. Ele é muito expositivo. Tudo que é meio que representado do contexto da vida de Miguel é posto aqui com as imagens vistas ali dentro do copo, forma um contexto anti-guerras, que a gente pode traduzir, que é muito realmente colocado ali na mesa para a gente ler, sem muita reflexão. Na verdade, a gente não tem a expectativa, a oportunidade, melhor dizendo, de fazer a nossa interpretação do texto. Uma coisa que eu não gosto em contos, ou romances também, de o autor colocar exatamente o pensamento que ele tem para nós leitores, de maneira explícita, ou seja, não dá margem para a gente chegar à mesma conclusão que ele expõe. Na verdade, é um texto completamente que faz com que o leitor pense exatamente de uma maneira. Não há uma capacidade, uma oportunidade da gente pensar diferente. A gente tem que chegar nessa conclusão. E eu acho que bons textos são aqueles que expõem os dois lados da moeda, fazendo com que aí sim, a partir da opinião de cada leitor, ele chegue a um resultado que condiz com o que o autor meio que tende um pouco, e também algo que é mais a ver com o leitor. Ou seja, esse texto é fechado numa opinião e pronto, acabou. Não tem como você escapar disso. E mesmo assim também vale dizer que esse texto aqui tem um final aberto, para complicar um pouquinho também. Ou seja, a gente fica num certo mistério também ao final da narrativa. A gente não sabe como aquilo continua. Sim, o texto fixa um determinismo que a gente não pode escapar dele, e a gente não tem como depois pensar um desdobramento diferente, também baseado em nossa opinião, porque simplesmente o texto não tem um final. Ele é completamente aberto. Ou seja, é difícil então gostar um pouquinho desse texto, porque ele é muito tendencioso. É uma boa tradução que eu posso fazer a respeito desse conto. Portanto, para O Copo de Cristal, de Jerônimo Monteiro, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Um pouquinho acima da média, está longe de ser um grande texto, porque justamente ele se carrega muito nas questões pessoais do autor, no seu posicionamento político, coloca isso no texto e não deixa a gente fugir disso. Sim, ele pode estar certo, mas é sempre bom quando o texto deixa a gente chegar a conclusões interessantes, se sim ou se não. Como isso aqui não oferece isso pra gente, digamos que não é lá grande coisa. Bom, no próximo vídeo a gente vai ver a conclusão aqui de mais uma coletânea dentro do projeto Contos do Meio-Dia. Teremos um texto de Ademir Assunção. Veremos se teremos aí sim uma boa dose de ficção científica. E vale dizer que lá no próximo vídeo vamos conhecer o próximo livro que substituirá então esta coletânea aqui presente. Com certeza
algo bem diferenciado. Espero contar com vocês para essa continuação aqui do projeto do Contos do Meio-Dia, edição 2020. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto. E tchau!